Fator R para fonoaudióloga pagar menos impostos. Será que compensa? Eu sou Johan Lima, da Master Contábil. E se você é fonoaudióloga, tem uma clínica ou atende em outras clínicas e tem dúvidas sobre como pagar menos impostos, acompanhe este vídeo comigo. Então aqui nós vamos simular um faturamento mensal de R$15 mil, onde uma fonoaudióloga ela tem um CNPJ e ela está enquadrada no Simples Nacional. Porém, no Simples Nacional, nós temos duas formas de fazer a apuração de tributos para essa fonoaudióloga. Nós temos a forma sem o fator R e com o fator R. Vamos verificar qual que é mais vantajoso para que você pague menos impostos legalmente. Então, aqui no caso sem o fator R, nós vamos ter que definir o Prolabore, que como a gente não tem a regra do fator R aqui, a gente pode utilizar o salário mínimo. E aí, nós vamos calcular o INSS a recolher. No caso, o INSS aqui seria de 11%, 11% sobre o salário mínimo, nós vamos ter aqui R$ 155 a recolher de INSS. Eu destaquei aqui a questão do imposto de renda, porém, nesse exemplo, pelo Prolabore ser um valor reduzido, ser de apenas um salário mínimo, nós não vamos ter o IR a recolher. No caso, não vai ter que pagar imposto de renda aqui pelo rendimento do Prolabore. Já o Simples Nacional aqui, ele vai ser pelo anexo 5, tá? Por quê? Porque o Simples Nacional, ele é dividido por anexos. E cada anexo, que no caso, cada anexo é uma tabela, e cada tabela desses anexos tem as suas alíquotas de acordo com o faturamento. A alíquota inicial é para quem fica ali num faturamento em torno de 360 mil nos últimos 12 meses. Nesse exemplo aqui, a gente vai considerar que essa empresa que faturou 15 mil no mês, ela está dentro dessa margem de 360 mil no ano. Então a alíquota inicial do Simples Nacional pelo anexo 5, ela é de 15,5%. Aí como que a gente vai apurar o Simples Nacional dessa empresa? Nós vamos ter que pegar o faturamento aqui de 15 mil, que é o mensal, aplicar a alíquota de 15,5%, onde nós vamos chegar aqui em R$ 2.325. Somando com o INSS que a gente já apurou aqui, que sabe que vai ter que recolher, vamos ter R$ 2.480. Agora a gente vem aqui para esse outro lado, onde nós vamos simular o mesmo exemplo, o mesmo faturamento, só que com a utilização do fator R. Na questão do fator R, nós vamos ter que calcular o Prolabore de acordo com a regra do fator R. Qual que é a regra? 28% do faturamento bruto mensal tem que ser empenhado em gastos com folha de pagamento. Como no nosso exemplo aqui, essa empresa, essa fonoaudióloga, a clínica não tem funcionários, não tem secretária, então a gente vai pegar esses 28%, que daria 4.200, e vamos aplicar no Prolabore. E aí sobre o Prolabore nós vamos ter que calcular os 11% de INSS, o que daria 462. Já nesse exemplo, diferentemente do outro, nós vamos ter o imposto de renda a recolher. Por quê? Porque o Prolabore ficou muito maior do que um salário mínimo. Então ele já atingiu lá a alíquota de 15% na tabela do imposto de renda. E como que eu vou chegar e fazer esse cálculo? Eu preciso pegar o meu Prolabore, subtrair o meu INSS, aplicar a alíquota de 15% de imposto de renda e subtrair a parcela dedutível, que é permitida pela Receita Federal, de R$ 381. E aí a gente vai chegar aqui num total a recolher de imposto de renda de R$ 180. Indo para o Simples Nacional, para a apuração do Simples Nacional, que é realizada sobre o faturamento bruto aqui, nós vamos utilizar o anexo 3, porque quando eu utilizo o fator R, a Receita Federal permite que eu saia do anexo 5, tendo a mesma atividade e tributo pelo anexo 3. Por que isso é benéfico para a empresa? Porque eu deixo de pagar sobre uma alíquota de 15,5% e passo a pagar o meu Simples Nacional sobre uma alíquota de 6%. Uma diferença de 9,5% de economia tributária nesse caso. 6% de 15 mil, nós vamos ter aqui R$ 900. Se a gente somar o INSS, mais o imposto de renda, mais o Simples Nacional, nós vamos ter aqui R$ 1.542 para pagar
total de impostos, ou seja, somando o meu INSS, somando o imposto de renda mais Simples Nacional, eu vou pagar bem menos do que eu pago aqui no caso, sem a utilização do fator R. Se a gente pegar uma diferença aqui em questão de porcentagem, nós vamos ver que nós vamos economizar aqui praticamente 70% entre a utilização e a não utilização do fator R. Por isso que é muito importante que você tenha o atendimento para a sua empresa de uma contabilidade especializada. Porque às vezes você está assistindo esse vídeo, você tem uma empresa, presta serviços na área de fonoaudiologia, a sua empresa está tributada pelo Simples Nacional, você está pagando muito impostos, mas não entende o porquê. E o porquê está aqui. Provavelmente você não utiliza essa estratégia do fator R, talvez até mesmo por desconhecimento da contabilidade que te atende atualmente. Por isso que eu te convido a vir para Master, a ser um cliente Master. Aqui nós fazemos o seu planejamento tributário constantemente, porque além desses exemplos, nós temos outros regimes tributários, dos quais, de acordo com o seu faturamento, de acordo com o momento da sua empresa, nós podemos encaixar o seu CNPJ para que você pague o menor imposto possível. Então, se você tem ainda alguma dúvida sobre questão tributária para a atividade de fonoaudiólogo, comenta aqui nesse vídeo ou na descrição do vídeo você vai ver, vou deixar aqui os nossos WhatsApp para que vocês entrem em contato e solicite com um de nossos contadores o seu planejamento tributário de acordo com o seu momento atual, pois assim você vai conseguir verificar que você pode sim pagar menos impostos. Master Contábil, aqui começa a sua empresa.